Queridos internautas, voltamos, estamos hoje conversando com Lois Frankenberg, ele que é planejador financeiro certificado. Frankenberg, como podemos voltar a ter uma economia saudável? Parece que é pergunta de 1 milhão, né? Precisamos mais de 1 hora para eu responder a essa pergunta. Uma economia saudável não se faz de um dia para o outro. E exige que todo o país participe. Processo. Tanto o governo como sua população. E, infelizmente, o exemplo que nós recebemos lá de cima não é dos melhores. Quando temos um governante que não acha importante falar línguas, que não acha importante ler livros, nós não podemos esperar muito do nosso futuro. E eu peço aos nossos ouvintes, os poucos em relação à nossa população que enxergam e ouvem esse programa, que é excelente e que dá a oportunidade de a gente dizer o que pensa, eu peço que cada um pense muito bem no seu futuro, porque, infelizmente, nossos governantes não estão nem aí para o seu futuro. Portanto, você tem que criar poupança, criar fontes alternativas de investimento para quando você se aposentar. Se não fizer isso, você vai realmente pastar. E eu acho que, por essa razão mesmo, e outras que não tem tempo para falar, vocês têm que se organizar, trabalhar com grupos financeiros sérios e que pensam no longo prazo e não pensar que apenas um determinado investimento é suficiente. Eu tenho dito num blog que eu tenho na internet que se você guardar, você é jovem, tem 30 anos, vai se aposentar eventualmente aos 65, talvez 70 anos. Você hoje em dia tem mais 20 anos pela frente em que não vai entrar dinheiro novo, você tem que formar esses investimentos gradativamente. E por essa razão, eu digo, e não fiquem chocados, se você conseguiu mais ou menos guardar em 5 fontes diferentes de futuras rendas, talvez, não é garantido, 1 ou 2 dessas fontes vão quebrar, não vão funcionar. É por essa razão que você tem que diversificar. Não é somente investimentos em renda variável, nem em renda fixa, nem em imóveis. Em tudo isso ao mesmo tempo, o que não é fácil num país que cobra muitos impostos. Frankenberg, pegando a sua explicação, teria uma idade mínima que as pessoas deveriam começar a pensar nesse planejamento? Olha, não existe uma idade mínima, mas é óbvio que os pais que estão me escutando nesse momento, eles têm que educar os filhos a pouparem desde cedo. Uma partezinha da semanada ou da mensalidade que recebe de qualquer maneira, para dar uma ideia de que você guardando um pouquinho por mês, você pode adquirir alguma coisa maior no futuro. Essa filosofia deve ser ensinada aos nossos filhos. E, dessa maneira, eu diria, quando você sair da faculdade, ou melhor mesmo, aos 20, 22 anos, quem sabe, investir em você, não em investimentos financeiros, fazer um curso lá fora ou aqui, aprender. E aí, talvez perto dos
25 a 30 anos, você de fato começa a economizar para quando você tem 65 anos. Ou seja, vai levar uns 40 anos talvez. Porque depois da aposentadoria, hoje em dia, devido à longevidade que as pessoas hoje adquirem por causa de uma saúde melhor, para aqueles que realmente seguem uma série de regras, essa época que vocês vão ter sem trabalhar é uma época fantástica se você tem dinheiro, porque a verdadeira liberdade existe quando você tem dinheiro e pode fazer o que quiser. E devem se preparar para isso. Frankenberg, em termos de educação financeira, o que seria o ideal para o nosso país? Eu até complementaria, as escolas não poderiam ou deveriam ajudar? É óbvio que as escolas deveriam e já estão, em algumas escolas, já estão dando cursos de planejamento e educação financeira. Mas são poucas ainda as escolas. A verdadeira educação vem dos pais, gente, e de alguns professores que passam esse ensinamento aos filhos. Mas a verdadeira educação vem dos pais, o exemplo. Se o exemplo é negativo, os filhos provavelmente vão seguir esse exemplo negativo. Vocês estão sozinhos, gente. Nós somos uma população de 200 e poucos milhões de pessoas. O governo não vai cuidar de vocês. Os pais de vocês já não vão existir quando vocês forem velhinhos. Ninguém vai cuidar de vocês se vocês não tiverem tido o cuidado com vocês mesmos. Finanças pessoais, Frankenberg, é um problema individual ou devemos envolver a família? É um problema totalmente da família. Ela é individual quanto à personalidade que cada pessoa tem. Mas essa personalidade pode ser amoldada aos ensinamentos que recebemos dos nossos professores, dos nossos pais e, eventualmente, de um governo que pensa da mesma maneira. Perfeito. Tem uma pergunta de internauta, é a Penha. Qual o impacto do gasto do governo na vida financeira das pessoas? Você já andou comentando. O impacto é enorme, obviamente, né? Porque não estão nos dando os exemplos corretos. Então, infelizmente, o melhor conselho que eu dou é que vocês coloquem os dedos nos ouvidos e não ouçam aquilo que alguns dos nossos governantes querem passar para vocês. Muito bem. Uma pergunta da Juliana. Será que isso que a gente passa aqui no Brasil é um problema cultural relativo a finanças, né, pessoais? É um problema cultural? Sim, é cultural também. Obviamente, a cultura passa pelo que você enxerga que outras pessoas fazem e que te ensinaram na escola e na vida mesmo. Então, essa cultura é uma cultura, eu não vou dizer que é típica do carnaval, ou de deixa para amanhã, ou vamos empurrar com a barriga. Essa é uma cultura errada, obviamente. É claro que nós devemos nos divertir, ter lazer e tudo isso. Mas, enquanto somos jovens, temos que cuidar de ter alguma coisa para dias menos bons, para dias de chuva. Todos esses acontecimentos fortuitos acontecem a todo mundo e não é só ao vizinho. Então, se a gente tem dinheiro de lado, quando acontece algo diferente e negativo em nossa vida, com dinheiro ajudamos a minguar esse problema. Por essa razão, e não só
para ter no futuro é que a gente deve ter alguma poupança, algum investimento que a gente pode liquidar imediatamente e botar o dinheiro no bolso. Tem uma pergunta do Cassian. A população brasileira está reticente em investir? Eu não sei se é reticente ou não tem dinheiro para investir, mas a pergunta é reticente em investir? Sim, de certa maneira está reticente em investir, mas geralmente é porque não sobra dinheiro. Não sobra dinheiro porque, infelizmente, os tributos que pagamos direta e indiretamente são muito elevados. Soma-se a isso essa inflação, que é a corrosão da nossa moeda, constante corrosão, especialmente em que você, Roberto, já falou, atualmente ao redor de 9%, quando deveria ser menos de 4,5%, que todos esses governos dos últimos 12 anos falavam que tentavam chegar a menos de 4,5%. Nunca chegaram. Então, esses dois fatores fazem com que é muito difícil de economizar em nosso país. É óbvio, ou você economiza e tem um pouco de menos dinheiro para se alimentar, um pouco menos de dinheiro para o lazer e para as férias, ou é uma questão de saber qual é a sua opção. Frankenberg, com esse cenário, é uma pergunta do Eduard. Com todo este cenário, quais as perspectivas para 2015 e 2016, acho que quando fala de finanças pessoais? Bom, eu não vou dizer que está tudo uma maravilha, não está, obviamente, né? Por tudo que você, Roberto, já falou hoje e eu estou falando, as perspectivas não são boas, por enquanto. É claro, eu já vi isso semana passada no jornal, eu não vou dizer qual o jornal, mas tem jornais que já estão dizendo dá para enxergar um pouco de sol lá no horizonte. Não tem coisa alguma de sol nesse momento. Eu acho que temos que nos preparar para algum tempo muito difícil. Se é 1 ou 2 anos, eu não sei, pode ser até mais, ou pode ser até menos. Mas é melhor ter cuidados de mais do que de menos e a gente dizer posteriormente, eu deveria ter feito isso ou aquilo. É melhor fazer e dizer, eu não precisava ter feito isso. Quais são hoje as melhores formas de investimento? Olha, não existem melhores ou piores formas de investimento. A gente enxergou hoje, se o mercado acionário na China caiu 9% no dia de hoje, e a nossa bolsa caiu nos últimos 12 meses, aproximada, ou 8 meses, mais de 20% caiu, é óbvio que as pessoas não estão investindo em bolsa. Eu acho que nesse momento a gente tem que ter todo cuidado e é melhor investir em renda fixa com correção postecipada para fazer frente à inflação. Mas isso não significa que é uma boa oportunidade para aqueles que podem e têm sobras de colocar alguma coisa em alguma ação que está a um preço bastante convidativo. Então, quem sabe, para as pessoas que têm sobras, colocar 10% em investimentos de renda variável seja um bom momento e que vai ser recuperado no momento que o país novamente começa a crescer. Eu acho que há oportunidade para tudo, mas com cuidado para não exagerar nem da renda fixa, nem da renda variável. E nesse momento de crise, como você muito bem está colocando,
Como fazer que o salário se adeque às necessidades da família? É fazendo um estudo completo de como você está gastando o seu dinheiro. Eu tenho, nesse mesmo momento, uma família inteira em que eu disse, olha, do jeito como vocês estão gastando, vão queimar as reservas da família em menos de 5 anos. Então, obviamente, se você gasta o seu dinheiro que você ganha por mês, através do salário, ou como autônomo, ou como capitalista de diversas fontes, eventualmente, você tem que adaptar isso a ter cuidados para ter um dinheiro de reserva o tempo todo. Quem não tem reserva, como eu já disse antes, não vai ter liberdade de poder decidir o seu próprio futuro. E a gente enxerga, pelos estudos que estão sendo feitos pela ANEFAC mesmo, o endividamento está sendo muito grande e cada vez maior. Eu sempre tenho dito, a melhor coisa do mundo, que é algo ideal, obviamente, é não pagar juros nesse país, onde algumas formas de índice de juros chegam a 13%, 14%, óbvio, você não pode ter dívida, porque isso sai do seu salário e isso significa que sai da comida que você coloca na mesa, do lazer que você tem, da educação que você tem ou dá aos seus filhos. Frankenberg, estamos chegando no final do programa. Eu pediria então as suas considerações finais. Eu já dei as considerações finais faz meio minuto. No entanto, eu diria, gente, num país onde os juros são elevados, o ideal é não pagar juros. Eu tenho praticado isso nos últimos 30, 40 anos da minha vida e tenho levado uma vida melhor. Por quê? Eu peço desconto quando compro eletrodomésticos, quando vou para as liquidações, cuido para não pagar juros através de cartão de crédito, compro apenas em algumas prestações quando não me dão desconto nenhum e não pago juros por receber aquilo em algumas prestações. E, de outra forma, eu não enxergo a gente ter uma vida melhor e poder fazer economia para algum momento de incerteza, um acidente de percurso. Gente, ninguém vai cuidar de vocês. Vocês vão ter que se cuidar sozinhos. Não há mais nenhum governo, nem federal, nem estadual, nem municipal, que vai cuidar de vocês. Luiz, muito obrigado. A ANEFAC agradece a você. A ANEFAC é uma entidade responsável pela realização deste programa, congrega executivos das áreas de finanças, administração e contabilidade. Há quase 50 anos, a ANEFAC atua em atualização profissional e networking. Realiza eventos, seminários, palestras, comitês técnicos e o Congresso ANEFAC. Confira a agenda de eventos no site da entidade, www.anefac.com.br, ou ligue no 11 2808 3200. Um grande abraço a você e até a próxima semana. Muito obrigado, Frankenberg.